Capítulo 4: A plenitude do Espírito Santo, destrancando a casa do poder, parte 2. O meio, a entrega. Estar cheio do Espírito Santo significa estar totalmente controlado por ele, de forma a vivermos sob sua orientação, seu poder e sua força. E qual o meio para se alcançar a plenitude? Como isso acontece? É muito simples. É apenas uma questão de entregarmos nossa vontade, mente, corpo, tempo, talentos, tesouros, cada área de nossa vida ao controle do Espírito Santo. É dizermos: quero que o Espírito de Deus seja o primeiro, a influência sobrepujante e controladora da minha vida. A fim de compreendermos melhor o que isso significa, consideremos uma comparação. Em Efésios, há uma lista de algumas das atitudes manifestadas pela pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito louva, a esposa cheia do Espírito é submissa ao seu marido, o marido cheio do Espírito ama a sua mulher, filhos cheios do Espírito obedecem a seus pais, um pai cheio do Espírito não incita seus filhos à ira, um patrão cheio do Espírito é justo para com seus empregados. Todas estas são manifestações da vida plena do Espírito. Agora, verifique Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que acontece quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós? As mesmas coisas que acontecem quando estamos cheios do Espírito. Verso 16 a 23. Portanto, estar cheio do Espírito é exatamente a mesma coisa que permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nossas vidas. Devem ser iguais, pois produzem o mesmo efeito. Façamos outra comparação. Ser cheio do Espírito é estar consciente da presença de Cristo. É quase a mesma coisa que estar profundo e ricamente envolvido em tudo que Jesus é e naquilo que se fala dele. A verdade ensinada por Jesus e a verdade a respeito dele devem governar cada ato, cada palavra, cada desejo íntimo, cada motivo e cada vontade do seu coração. Enquanto estudamos a palavra de Deus, permanecemos na palavra. Enquanto esta habita ricamente em nós, centralizamos-nos em Cristo e nos tornamos conscientes da presença de Cristo. É exatamente o mesmo que estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito significa viver cada momento como que estando na presença de Jesus Cristo. Pode se levantar de manhã e dizer no coração: bom dia, Senhor. É o teu dia e quero que o Senhor continue me lembrando de que estás do meu lado. É bem prático isso. Quando Satanás aparecer, você poderá dizer: Jesus, sei que o Senhor está em mim. Impeça-o, Senhor. Estou sendo tentado e preciso da tua força agora mesmo. Isso se manifesta também de maneira bem prática na hora de tomar decisões. Senhor, não sei para onde ir. Tenho duas escolhas, dois caminhos. Mostra-me o certo, Senhor. Se você realmente estiver consciente da presença de Cristo em sua vida, você o convida e deixa-o escolher por você, enquanto você realiza suas atividades durante todo o dia. Vemos, portanto, que a plenitude do Espírito é viver de forma consciente da presença de Cristo. Você já aprendeu a fazer isso? Você pensa habitualmente em Jesus e reconhece a presença dele na sua vida? Isso é estar cheio do Espírito. Verifique 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Se contemplamos o Senhor Jesus Cristo e por meio dele temos o rosto desvendado, o Espírito nos transformará em sua própria e gloriosa imagem. E o ápice do crescimento espiritual só pode ocorrer quando estamos totalmente absortos nele. Os resultados. Temos visto o contraste relacionado com a plenitude do Espírito, temos visto também a ordem de sermos cheios do Espírito. Agora veremos as consequências, os resultados da plenitude do Espírito. Melodia. Há, naturalmente, muitas. Ressaltaremos apenas duas encontradas no contexto de nosso estudo. Primeiro, você cantará. Efésios 5,19 declara: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que importa não é que você cante bem alto, mas que seu coração jorre melodias. Ter um cântico no coração poderá ser uma grande bênção, não só para você, como também para todos nós.
Você sabe o que é ter uma canção no coração? Tantas vezes as pessoas ficam sentadas na igreja e apenas murmuram. Algumas vezes nem tentam cantar. Mas, se você estiver cheio do Espírito, você cantará. A Bíblia declara isso. Como poderia ser de outra forma se você tem a alegria e a exultação do Espírito? Como cristãos cheios do Espírito, haveremos de cantar. E a quem cantamos? Nosso versículo diz: entre vós. Na igreja, cantamos uns para os outros. Às vezes o coro canta para nós e outras vezes todos cantamos juntos. Em algumas ocasiões, alguém se levanta e canta como testemunho. Todos cantamos em razão da alegria que sentimos como fruto da plenitude do Espírito. Enquanto o fazemos, devemos estar alertas quanto ao perigo natural de cantarmos artificialmente, de agirmos como um apresentador centralizado em si mesmo, motivados pela satisfação carnal e não pela alegria de uma vida plena no Espírito. Uma apresentação que não expressa a vida repleta do Espírito é pecaminosa, visto que provém de um desejo egoísta de glória pessoal. Além de cantar uns para os outros, cantamos para o Senhor. Você sabia que Deus ama o nosso canto quando este expressa alegria no Espírito? A música é a linguagem das emoções. Como é maravilhoso poder expressar os sentimentos mais íntimos de nosso ser diretamente ao Salvador. Se o nosso canto não for a verdadeira expressão de um coração sincero, sustentado por uma vida de retidão, não poderá agradar a Deus. O que devemos cantar? Conforme o nosso versículo, cantamos salmos, ou seja, cânticos tirados diretamente das Escrituras. Também cantamos hinos, semelhantes àqueles cantados pelos discípulos no cenáculo à noite antes do sofrimento e morte do nosso Senhor. E, finalmente, cantamos cânticos espirituais, expressões emocionais profundas e pessoais a respeito do nosso testemunho. A palavra louvando é a tradução da palavra grega psalo, que significa tocar a lira. Evidentemente, podemos também expressar nosso gozo utilizando instrumentos musicais, ou com instrumentos, ou com nossas vozes. A razão de nossa expressão musical deverá ser o transbordar a alegria do Espírito Santo enchendo nossas vidas com ações de graças. Além de cantar, há outra consequência da plenitude do Espírito em nós: dar graças. Efésios 5:20 declara: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O crente consciente, pleno do Espírito, dá graças a Deus por todas as coisas. Com facilidade fazemos petições e apresentamos queixas a Deus, porém, frequentemente nossas ações de graças são curtas e raras. Mas, se isso acontece conosco, não é culpa daquele servo de Deus que, entre os cristãos primitivos, possui um espírito singularmente alegre e cheio de louvor, o apóstolo Paulo. A respeito dele, podemos dizer que a gratidão era mais uma questão de princípio do que de emoção, mais um caso de dever do que de êxtase. Onde quer que fosse, Paulo se apresentaria com aquilo que um dos profetas eloquentes chamou de vestes de louvor, em Isaías 61:3. Há pessoas que, se em alguma ocasião vestem-se de gratidão, fazem-no como quem usa uma roupa especial no Dia das Mães ou no dia do seu casamento. Paulo não. Ele se revestia de louvor e gratidão como um homem se veste diariamente com sua roupa. O louvor fazia parte da sua vida. Ele desejava que fosse assim, com seus irmãos em Cristo ou em qualquer outro lugar. Tão forte era sua insistência nisso que, de modo enfático, ordenou aos crentes da igreja de Colossos: sede agradecidos, Colossenses 3,15. Na história dos 10 leprosos curados por Jesus, apenas um volta para agradecer. Lemos em Lucas 17, do 11 ao 19. A gratidão ainda hoje é negligenciada numa porcentagem de 9-1. Isso é uma maioria extraordinária. Ações de graças não são apenas atos formais, são atitudes do coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos, Colossenses 3,15. A gratidão enche a alma com a luz divina. A ingratidão repele essa luz,
deixando a alma em trevas e transformando a vida em um nevoeiro. Para o crente, cada circunstância deve ser motivo de louvor. Benjamin Franklin disse: em uma época de grande desânimo entre os primeiros colonizadores da Nova Inglaterra, foi proposto em uma de suas assembleias que se proclamasse um jejum. Um velho fazendeiro levantou-se, enumerou as bênçãos que haviam recebido e propôs que, em vez de se provocar os céus com queixumes, proclamassem um dia de ação de graças. Devemos aprender uma grande lição das palavras de Benjamin Franklin. Para cada queixa que tivermos, há uma multidão de coisas pelas quais podemos dar graças. Sejam quais forem nossas perdas aqui nessa terra, sabemos que, como crentes, algum dia receberemos nossa herança divina e eterna na glória. Por isso, podemos ser gratos sempre. Jesus afirmou em João 16:20: a vossa tristeza se converterá em alegria. No contexto dessas palavras, ele usou a ilustração de uma mulher que está para dar à luz. A dor é agonizante, mas quando a criança nasce, há alegria incomparável. Para nós, portanto, o próprio acontecimento causador da tristeza trará alegria. Assim, podemos antecipadamente agradecer a Deus e nos regozijar nele. O Espírito produz essa ação de graças. Como o profeta Abacuque, talvez não compreendamos as razões, mas de qualquer maneira louvemos ao Senhor. Coisas pelas quais devemos ser gratos. Os dons de Deus. 1 Timóteo 4, do 1 ao 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com ações de graças, nada é recusável. A presença de Deus, Salmo 75, do 1 ao 9. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Salvação, Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado fomos, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória na vida. 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por todas as coisas, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Maturidade espiritual. Na vida cristã, só há duas possibilidades: ser controlado pelo espírito ou ser controlado pela carne. O apóstolo Paulo usou os termos espiritual e carnal. O crescimento em direção à semelhança com Cristo ocorre somente quando somos espirituais, quando andamos no espírito, quando estamos cheios do espírito. Quando agimos de modo carnal, paramos de progredir em nossa vida espiritual. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1 Coríntios 3, versos 1 e 2. Paulo disse aos coríntios que não podia dar-lhes alimento sólido que os faria crescer em direção à maturidade, porque a carnalidade deles permitia que eles fossem alimentados apenas com leite. A carnalidade retarda o crescimento espiritual. Só haverá crescimento quando estivermos permitindo que o Espírito opere em nós. Assim, quanto mais frequentemente estivermos sendo cheios do Espírito, maior será o grau de nosso crescimento. A maturidade espiritual resulta no aumento de tempo dedicado às coisas espirituais e do consequente decréscimo de tempo gasto com as coisas carnais. Alimente-se das coisas espirituais e prossiga para o alvo, tornar-se semelhante a Cristo.